Meus caros irmãos e irmãs, hoje, então, celebramos, dentro da nossa Semana da Família, esta missa votiva, recordando São Joaquim e Santana, e, por uma coincidência, nesta sexta-feira, o Evangelho trata da questão do matrimônio. Mas nós queremos antes falar um pouco e dedicar um tempo também para falarmos um pouco de São Joaquim e de Santana, os avós de Jesus, pais da Virgem Maria e modelo dos esposos cristãos. Por que eles são o modelo dos esposos cristãos e não Maria e José? Porque Maria é virgem, José é castíssimo. José não coabitou com Maria, é o que nós sabemos. É um matrimônio extraordinário. Porque no matrimônio comum, homem e mulher têm relações. Então, por isso, nós olhamos para Ana e para Joaquim, porque eles viveram um matrimônio dentro daquilo que é o natural. Então, por isso, eles são modelo dos esposos cristãos. Então, hoje nós contemplamos a vida desse santo casal, que além de serem figuras admiráveis de forma individual, nos mostram como a vida matrimonial deve ser uma estrada para a santidade, quando vivida de acordo com os desígnios de Deus. Joaquim e Ana são exemplos de uma fé sólida, uma fé que se enraizou em suas vidas de tal maneira que eles se tornaram testemunhas vivas do amor de Deus. Ao olharmos para suas vidas, nós percebemos que o segredo para um casamento feliz e fiel está no fato de estar aberto a fazer a vontade de Deus, em deixar que Deus conduza os nossos passos, em colocar sempre no Senhor o centro da nossa união. Joaquim e Ana, eles viveram dificuldades. Ana não conseguia ter filhos. E conseguiu, depois de muita oração, de muito suor e lágrimas, eles conseguiram essa graça. Então nós temos esse casal que coloca a sua confiança no Senhor, por isso são modelos para nós. Quando o Papa Francisco esteve no Brasil durante a Jornada Mundial da Juventude, em 2013, ele nos disse da importância de Joaquim e de Ana. Ele disse que eles fazem parte de uma longa corrente que transmitiu o amor a Deus no calor da família até chegar a Maria, que acolheu em seu seio o Filho de Deus. Essa fala do Santo Padre nos mostra o valor precioso da família como um lugar privilegiado de transmitir a fé. Então ele nos diz aqui que eles fazem parte de uma longa corrente que transmitiu o amor de Deus no calor da família, até chegar a Maria, que acolheu em seu seio o Filho de Deus. Então nos mostra que esse casal é também um modelo, e como a família é preciosa, porque é um lugar privilegiado de transmissão da fé. A fé, nós, na sua maioria, tenho certeza, nós que aqui estamos,
herdamos dos nossos pais. Foram os nossos pais que nos indicaram o caminho. Foram os nossos pais que nos ensinaram os primeiros passos da fé. Foram eles que nos trouxeram a pia batismal para recebermos o batismo e nos falaram da importância dos outros sacramentos e da vida da igreja. Portanto, a família é importante na transmissão da fé. E quando nós vemos a imagem de Santana com o livro na mão, ensinando a Maria, a imagem, de Santana mestra, também sentada, e também com o livro na mão, ensinando a Maria, a iconografia nos mostra isso. O que Ana estava ensinando ali? Estava ensinando a fé judaica, os valores da fé judaica, os mandamentos. Então nós sabemos que Maria, e principalmente as mulheres, na época de Jesus, elas não frequentavam a sinagoga, o templo, então aprendiam com as suas mães. Então nós temos a família como esse lugar também privilegiado da transmissão da fé. Pois bem, o evangelho de hoje que nós ouvimos, tirado do evangelista Mateus, nos fala também sobre esta realidade da família. Nós temos aqui uma discussão a respeito do divórcio, que é uma discussão antiga, mas muito relevante ainda nos tempos em que nós vivemos. Então na época de Jesus, existiam duas escolas rabínicas de mestres judeus que debatiam sobre esta questão. Uma um pouco mais permissiva e a outra mais rigorosa, mas ambas permitiam o divórcio. Uma era mais permissiva, com vários motivos, e a outra um pouco mais rigorosa, mas se permitia. Não é? Então, quando os fariseus perguntam a Jesus sobre isso, eles estão querendo colocá-lo à prova, estão querendo colocar uma armadilha para Jesus. Mas Jesus, com a sua sabedoria divina, ele foge dessa discussão inútil. Ele vai direto, ele vai ao coração do ensinamento de Deus. O casamento é uma união sagrada, onde o homem e a mulher se tornam uma só carne, e que o que Deus uniu, o homem não deve separar. Isso nos faz refletir sobre o verdadeiro sentido do matrimônio. O matrimônio não é apenas um contrato entre duas pessoas, mas é um chamado de Deus, que nos convida a viver em amor, em fidelidade e em entrega mútua um pelo outro. E aí estamos diante da grande questão, no nosso tempo presente, porque muitas pessoas se casam, mas colocam as suas esperanças em bens materiais, e talvez por causa disso muitos casamentos acabam fracassando, porque o casal não está disposto a viver nesse sentido aqui, de uma só carne, de serem uma só carne. Muitos casais buscam primeiro sucesso na vida financeira, estão preocupados com a carreira, com a vida profissional, e abrem mão, por exemplo, de ter filhos, e no lugar dos filhos adotam um cachorro. Mas um cachorro não é gente. Um humano não pode gerar um canino. E aí estamos vivendo assim.
É possível conciliar uma vida profissional e educação dos filhos. Nossos pais e avós não pensaram na carreira primeiro. Tinham muitos filhos, inclusive, porque não se preocupavam com isso, porque estavam preocupados em viver uma vida matrimonial digna. Deus vai prover o necessário para ninguém vai passar fome. Era assim que pensavam. Vamos dar um jeito. Não vai faltar comida, não vai faltar, não é nada. Porque eram casais talvez como Joaquim e Ana. Eram pessoas de fé, que colocavam em Deus a sua esperança. E muitas vezes os filhos prosperaram e depois deram condições aos seus pais. Os filhos prosperaram, trabalharam e deram uma vida melhor aos pais. Porque esses casais pensavam de uma maneira talvez diferente. Então, meus irmãos, Jesus aqui coloca essa questão e ele não responde, ele responde a questão aqui do divórcio, mas porque na época de Jesus as pessoas preocupavam-se com outras realidades e talvez seja aquilo que acontece ainda hoje, não talvez em ambientes católicos, cristãos, mas em ambientes seculares sim. A pessoa se casa, mesmo que seja no cartório, mas já com a intenção, se não der certo nós vamos nos separar, tudo bem, beleza. E são imbuídas deste espírito, de um espírito mundano, onde se pensa primeiro no ter e não no ser. Eu preocupo com a minha carreira, em ter uma profissão em que eu vou ganhar dinheiro, mas não me preocupo em ser um bom esposo, uma boa esposa, no sentido de honrar esta união, de sermos um só, de ter filhos. Então é este o significado e o sentido aqui que Jesus quer atingir. Nós precisamos pensar no que é essencial na vida de um casal, porque é uma vocação, porque é algo importante. Depois, os discípulos também ficam espantados, né? Dizem, mas se é desse jeito, se a gente não pode se separar, é melhor não casar. Eles já levam para um outro lado radical, né? E Jesus aborda uma outra questão, que também é interessante e importante. Ele vai dizer que nem todos são feitos para o casamento. E realmente, tem gente que não tem condições de casar. E às vezes se ele casar, o casamento vai ser nulo no ato, porque ele tem algum problema, o seu temperamento o impede justamente de viver essa união, ou problemas de origem psicológica. E o próprio Jesus vai dizer, e também não tem lugar escrito, a pessoa pode ser solteira, não tem problema nenhum, e viver solteiro a sua vida. Não existe nenhum lugar escrito que a pessoa tem que se casar. E Jesus vai dizer, que existem aqueles que se fazem eunucos por causa do reino. Aqui nós tiramos claramente também uma ideia sobre a questão do celibato e também do voto de castidade, daqueles que se fazem eunucos por causa do reino. Numa era em que nós, e que a nossa sociedade fica falando, e fala do casamento como algo aí volátil, não deu certo, se separa. Alguns ficam querendo dizer que os padres têm que se casar. Ora, ou fala que é para separar ou que é para casar. Uma sociedade que prega o divórcio quer que os padres se casem. Uma contradição. Porque acham
que uma vida celibatária, ou até mesmo uma vida solteira, no caso dos leigos, é sinal de uma vida infeliz, como se a felicidade estivesse única e exclusivamente no ato sexual. Então Jesus responde a essa questão também. Existem aqueles que se fazem eunucos em função do reino de Deus. E ele está claramente falando da vocação dos religiosos, dos sacerdotes. E aqui também cabe uma palavra, porque na vida de uma família, um pai, por exemplo, e uma mãe, se dedicam exclusivamente à sua família. De modo que se um filho seu tiver algum problema, ele vai largar tudo para para ajudar ali o seu filho, se for num médico, num hospital, enfim. Imagina se o padre fosse casado e tivesse filhos. No meio da missa, chega a notícia, ó, seu filho caiu lá, está no hospital internado. O padre vai largar a missa aqui e vai sair correndo, vocês que se viram aí. Porque a vocação sacerdotal, ela é diferente, minha gente. Não é igual. A dedicação nossa é exclusiva à comunidade, à igreja a qual nós estamos vinculados. E às vezes até mais do que um casamento. Hoje, no expediente lá, uma pessoa lembrava, antigamente o padre no meio da missa ficava atendendo confissões. Agora não fica mais. Pois é, porque agora, talvez antigamente não tinha reunião da pastoral tal, da associação tal, do movimento tal, missa tal hora, missa para aquele grupo, outro e outro atendimento, a cidade era menor, dava para atender mais gente. Não é? Numa dedicação exclusiva que às vezes é 10, 11 horas da noite, você ainda está tratando de questões relativas à igreja. E que você não tem um final de semana, por exemplo, para um lazer com a família. E muitos que estão aí querendo dizer que os padres têm que se casar, não têm essa ideia, a noção do que é uma vida sacerdotal, religiosa, né? Imagina lá no colégio também, se a irmã fosse casada lá, se as irmãs fossem assim, né? E aí, o filho deu problema lá, aí larga o colégio lá, larga as crianças lá e vai cuidar do filho. As coisas não são assim. Então o próprio Jesus nessa passagem também fala daqueles que se fazem eunucos por causa do reino. E isso é algo importante. E às vezes nós temos a opinião, dessas que os padres devem casar, é melhor não dar essa opinião. Vamos ficar com a sabedoria da igreja, que já resolveu essa questão. E os problemas que acontecem, os pecados às vezes cometidos por membros do clero, são os mesmos cometidos por pessoas leigas e às vezes até por pais de família. Porque, por exemplo, os maiores índices de casos, por exemplo, de pedofilia acontecem em família, mas são abafados para que não gere escândalo. Muito mais do que no clero, porque é um problema humano. Não é um problema exclusivo e por causa do celibato. Não tem nada a ver. Porque se fosse assim, pessoas que têm uma vida sexual ativa, isso não teria problema. E isso acontece também. Então isso não é problema. A questão é o mal que existe no mundo, é o pecado que existe, e os sacerdotes também
estão suscetíveis ao pecado, ao mal. Pois bem, continuando então aqui, olhando para esta celebração nossa, meus caros irmãos e irmãs, e olhando também para o nosso casamento, o casamento de vocês, a vida matrimonial de vocês, possamos perceber a grandiosidade da vida de casados, olhando para essa passagem do Evangelho. Homem e mulher que se dão em casamento, que se dão um ao outro, porque querem se tornar uma só carne. É esse o verdadeiro significado do matrimônio, porque se amam e se doam em casamento. E celebrando hoje, também nesse dia, São Joaquim e Santana, nós somos convidados a redescobrir a beleza do matrimônio, e do matrimônio cristão, acima de tudo do matrimônio católico, que é muito diferente de um matrimônio protestante, que para muitos deles nem é sacramento. Nós somos chamados a ser fiéis um ao outro, a cultivar o amor em nossas famílias, a transmitir a fé às futuras gerações. Que este santo casal, Santana e São Joaquim, nos inspire e interceda por cada um de nós, para que possamos viver o nosso chamado matrimonial na igreja, com alegria, com confiança e com entrega a Deus. Que as nossas famílias sejam verdadeiros santuários do amor, lugares onde a fé é vivida, onde a fé é transmitida, e que, seguindo o exemplo de Joaquim e de Ana, possamos caminhar todos juntos em família rumo à santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé, irmãos e irmãs, para a nossa oração da comunidade.